Para a maioria de nós, a moralidade é um limite. Para Jeffrey Epstein, ela era apenas uma falha de design, um erro no código da elite mundial que ele aprendeu a hackear com uma precisão cirúrgica. De um professor sem diploma a um arquiteto do mal, Epstein não buscava fortuna, buscava o controle de um sistema global. Milhões de documentos foram expostos, e neles descobrimos que Epstein não geria somente dinheiro. Ele geria a fraqueza humana. Ele estudava o colapso de outros predadores para garantir que sua máscara nunca caísse. Hoje, não vou entrar em conspirações ou na lista enorme de poderosos envolvidos neste abismo, mas navegar e entender a psicologia sombria por trás da mente de Jeffrey Epstein. What percentage of people do you estimate, I understand you don't like probabilities, do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you told them, the I told them the devil, 100%. the devil himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. Toda grande mentira começa com uma pequena verdade. Nos anos 70, um homem sem diploma universitário conseguiu o impossível: dar aulas de física e matemática na prestigiada Dalton School, o berço da elite de Manhattan. Como? Ele não só ensinava fórmulas matemáticas, mas aprendeu a fórmula do poder. Ele saltou das salas de aula para os pregões de Wall Street. Sua primeira grande conquista foi Les Wexner, o magnata da Victoria's Secret. Epstein não só gerenciava o dinheiro de Wexner, ele se tornou sua própria sombra, seu confidente, recebendo uma procuração ilimitada. Ali ele entendeu a primeira lição de sua psicologia sombria. As pessoas poderosas são solitárias e muitas vezes entediadas. Ele ofereceu a elas o que o dinheiro não comprava: o acesso proibido e a sensação de invulnerabilidade. Em 1998, ele comprou seu palco principal, a ilha de Little St. James. Para o mundo, apenas mais um super rico comprando uma ilha qualquer no Caribe. Ele havia comprado um teatro onde ele era o diretor, o roteirista e o dono das câmeras. Ele não conquistava clientes com juros altos, ele os amarrava com a gratidão e, mais tarde, com o medo. Ele construiu uma rede de aviões, mansões e jantares de gala onde a moeda de troca não era o dólar, mas a cumplicidade. Se você entrasse no Lolita Express, se tornaria mais que um simples convidado. Você era um refém voluntário de um segredo compartilhado. A verdadeira prova do seu poder social veio quando o sistema o prendeu. Enquanto qualquer outro homem apodreceria em uma cela federal, Epstein conseguiu um acordo de pai para filho. Uma pena mínima com permissão para sair da cela e trabalhar em seu escritório durante o dia. A prisão virou lazer. A parte mais assustadora não é o que ele fazia sozinho, mas como o mundo ao seu redor reagiu. Após ser condenado por abusar de menores, ele continuou recebendo acadêmicos de renome e figuras de alto escalão, utilizando sua riqueza para atraí-los para o seu círculo social e financiar pesquisas. A psicologia da normalização funcionou perfeitamente. Se ele é rico, se ele é útil, se ele conhece as pessoas certas, então ele deve ser perdoável. Epstein não manipulou apenas indivíduos, ele manipulou a moralidade de uma era. Ele provou que, se você for o dono da festa, ninguém vai reclamar do sangue no tapete. Toda mente perversa possui um santuário.
Para Epstein, esse lugar era sua biblioteca de dados. Os arquivos do Departamento de Justiça liberados agora no início de 2026 mostraram algo que vai além do crime. Revelaram um método. Jeffrey Epstein, além de um predador, era um estudioso da impunidade. Os e-mails mostram uma obsessão doentia. Ele monitorava o movimento Me Too e o colapso de outros homens poderosos com a frieza de um estrategista militar. Epstein não sentia medo, sentia uma espécie de curiosidade técnica. Ele queria entender as falhas de segurança de outros predadores para refinar a sua própria blindagem. Para Epstein, a justiça era apenas um algoritmo que ele acreditava poder hackear através da inteligência. Mas nos milhões de arquivos revelados recentemente é que a máscara finalmente derrete. Ali, o filântropo sofisticado desaparece. O que sobra é um desprezo absoluto pela humanidade. Os arquivos confirmaram que as raízes de Epstein no Brasil eram profundas e burocráticas, possuindo até mesmo um CPF ativo. Ele utilizava a estrutura de nossa indústria da moda como um laboratório de recrutamento, transformando agências em centros de triagem para o seu estoque internacional. Ter um CPF do Brasil não era apenas uma conveniência financeira, era uma prova de que ele se sentia em casa, em qualquer lugar onde o poder pudesse silenciar a verdade. A biblioteca de Epstein continha, além de segredos de grandes poderosos, o mapa de um império que via o nosso país e diversos outros como uma fonte de recursos para alimentar sua perversidade. I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil. Somebody knows it. The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Satan is at the number 1 or 2 archangel, and the reason he goes to hell and leads the rebellion is because he can't be the top guy. And his thing is, I'd rather reign in hell than serve in heaven. I saw that in a movie once called American Dharma. I don't remember who said it. Okay? You have to go. Okay, good. Okay. That was good. Para entender Jeffrey Epstein, a psicologia identifica um fenômeno raro e devastador: a tríade sombria. É a convergência perfeita de 3 traços que transformam o homem em um buraco negro emocional. E Epstein era o mestre dessa arquitetura. O primeiro pilar era seu narcisismo de direito. Para Epstein, a riqueza não era apenas conforto, era a armadura de legitimidade. Ele não se sentia um criminoso porque em sua mente as regras do mundo comum eram destinadas apenas aos comuns. Ele se via como uma entidade acima da moralidade, alguém cujos desejos eram por natureza leis. Quando você acredita que é um deus, o sofrimento humano ao seu redor torna-se apenas ruído de fundo. Mas o narcisismo é cego se não tiver estratégia. E aqui entra o maquiavelismo. Epstein não buscava apenas prazer, buscava a posse. Suas famosas honey traps, as armadilhas de mel, não eram para sua satisfação pessoal. Eram ferramentas de engenharia social. Ao documentar a fraqueza dos homens mais poderosos da Terra, ele transformava a intimidade em uma arma de destruição em massa. Epstein nunca quis amigos. Ele queria reféns. No tabuleiro de Epstein, o prazer era a isca, e o controle absoluto era o checkmate. Por fim, o centro de tudo: a psicopatia bem-sucedida. Diferente do psicopata impulsivo, Epstein operava com uma insensibilidade afetiva cirúrgica. Ele não sentia o remorso que corrói os homens comuns. Pelo contrário, os arquivos sugerem que ele sentiu uma satisfação intelectual, quase um êxtase ao vencer o sistema e acabar com vidas. Cada vida destruída era, para ele, a prova de sua genialidade. Jeffrey Epstein não estava apenas cometendo crimes. Ele estava provando que a virtude humana era uma falha que ele sabia explorar. Epstein nunca foi uma anomalia isolada. Ele é o sintoma de um sistema onde o poder se descolou da moralidade. Ele não venceu porque era gênio, mas porque entendeu que no topo a verdade é uma moeda de troca.
Os arquivos do Departamento de Justiça nos deram os fatos, mas a psicologia nos dá o alerta. O monstro mais perigoso pode ser aquele que nos olha de volta em um jantar de gala. E a questão não é mais quem era Jeffrey Epstein, mas quantos outros estão aprendendo com o seu silêncio.